Senhor Jesus, mais uma vez nesse domingo pela manhã, estamos aqui reunidos. Estamos aqui sendo acolhidos por este ambiente de tranquilidade, pelo ambiente de repouso de nossas almas, aflitas com as questões diárias, mas envolvidos com o aprendizado e dispostos a buscar na estrada diária o envolvimento com o trabalho. Estamos aqui acolhidos pelo Teu coração generoso, que nos coloca à disposição o farto conhecimento trazido pelos Espíritos, através da abençoada doutrina espírita, que de conformidade com o nosso entendimento, a gente vem fazendo esclarecimentos para a nossa alma conturbada, sabendo que ainda não conseguimos aprofundar tudo aquilo que quis nos dizer e que tem nos dito ao longo dos 2 últimos mil anos. Contamos, Senhor, ainda assim com a participação dos nossos mentores espirituais, dos desencarnados que estão envolvidos conosco nesta casa, pedindo a Tua proteção para todos nós e que nós saibamos dignificar o Teu Evangelho. Fique conosco, que assim seja. Nós vamos estamos trabalhando o livro Religião dos Espíritos, que nós iniciamos este ano, cada domingo um capítulo. Hoje é o capítulo 6, Alienação Mental. Alienação Mental. Ele vai discutir a questão de número 373 do Livro dos Espíritos. 373. Olha a pergunta 373, para a gente entrar efetivamente na explicação que o Emmanuel vai trazer para a gente. 373. Qual será o mérito da existência de seres como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Qual é o mérito de seres como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer nem o bem nem o mal, eles se acham incapacitados de progredir? Silêncio. Não, eles não estão incapacitados de progredir. Primeiro, eles não estão incapacitados. E a aceitação dessa realidade agora como um cretino e um idiota já é uma caminhada no progresso. Quem é cretino e idiota? A paralisia cerebral, por exemplo. Vocês pensaram em quem que vocês xingaram ontem, né? Ah, eu achei que era o meu marido, que eu chamei de cretino. Aqui, quem são os cretinos e idiotas? Você vê que a pergunta, ela está respeitando a classificação da época. Nós estamos falando da década de 1850. Década de 1850. Tá claro? A pergunta está respeitando a classificação da época. Hoje esse termo ele é utilizado? Não. Ah, já fizemos tantas mudanças, já tivemos tantas mudanças na nomenclatura. Então nós vamos trazer para vocês, só para entender qual é o grupo que caracteriza os chamados cretinos e idiotas, para a gente aprofundar na pergunta. A ADM e a Organização Mundial de Saúde, a Associação Americana de Deficiência Mental e a Organização Mundial de Saúde, ela traz essa classificação. Só que a classificação que eles trazem, ela hoje é atendida no mundo, essa classificação. A gente já mudou para não caracterizar, tanto que na 150, 170 anos atrás quase, era cretinos e idiotas. Hoje nós vamos conhecer a pessoa que apresenta o QI. O que é QI? O que é QI? Quociente de inteligência. De 0 a 20 é o deficiente
deficiente mental profundo, de 0 a 20. Profundo. O QI de 21 a 39, a 35, de 21 a 35 é o deficiente mental grave. O de 36 a 50 é o deficiente mental moderado. Moderado. O de 51 a 70 é o deficiente mental leve. O de 71 a 90 é a chamada fase limítrofe, que está no limite entre as deficiências mentais, ou seja, um atraso e a normalidade. Tá claro? Então, mas hoje não se usa mais o termo. Eu estou utilizando aquilo que a Organização Mundial... Não se usa porque o Brasil mudou nomenclaturas, mas a Organização Mundial de Saúde e a Associação Americana de Deficiência Mental, ela ainda está mantendo essas colocações. Tudo bem? Então, imaginem vocês, qual é o QI normal? Qual é o nosso QI normal? Nosso. De 85 a 110, mais ou menos. Está entre o zero. De 85 a 110. O nosso varia de 91 a 110. Considerado o normal. Considerado o normal. Tá claro? Acima de 110, que seria o 111, são os chamados superdotados. E aí, superdotados, mas também, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Quem tem o QI 115, 120, eles são considerados de uma outra faixa, superdotados, mas a faixa da criatividade. Porque tem uns que não são, que têm QI de 130, mas não têm criatividade. Eles são inteligentes para fazer uma série de coisas, mas criatividade, espontaneidade e tal, não, o de 115 ele tem. O de 118 ele tem. Mas, quando fala lá na pergunta, os cretinos e idiotas, nessa classificação aqui, que a pergunta é essa. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Qual é o mérito se eles já nascem? Quem é o cretino e o idiota aqui? Sabem quem? Aqui, ó. Anterior a essa classificação aqui, por isso que o Livro dos Espíritos respeita a cultura da época, 0 a 20 são os cretinos. 21 a 35 são os idiotas. Então você vê que a pergunta, ela está ligada a esses dois perfis aqui de cima. O restante apresenta atraso. Mas tem atraso, mas tem compreensão. Tem atraso, mas tem compreensão. Nós estamos aqui, 91 a 110. Nós temos compreensão de tudo? Não. Deixa eu só fazer uma mudançazinha aqui, que aqui não é 91, aqui é 90, e aqui não é 90, é 89. E aqui é 90. Nós não temos compreensão de tudo. Esses dados que eu trouxe para vocês, às vezes um número vai se confundir entre os dois órgãos, tanto a Associação Americana de Deficiência Mental quanto a Organização Mundial de Saúde. Mas isso aqui é a média que eles classificam. Quando o Livro dos Espíritos pergunta, ele pergunta por esses dois. Esses dois aqui, tem chance de estar melhorando alguma coisa? Aonde a gente encontra esses dois? Perto da gente.
Aqui no Lafran. Aqui, nossa. Depois dessa parede? Aliás, nessa parede. Não, aqui dentro não está, não. Depois da parede, a gente acha. Por quê? Porque são aqueles que apresentam quadro profundo e quadro grave. Quando a espiritualidade pergunta, não havia essa classificação. Quando Kardec pergunta, não havia essa classificação. Mesmo estando nesse estado aqui, tem progresso? Tem evolução? Aqui. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Olha a resposta. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. Expiação. O que é expiação? O que é expiação? Qual é a diferença de expiação e de prova? Expiação imposta, né? A expiação é imposta. A prova é um teste. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Eles estão num quadro expiatório. Está imposto para eles isso aqui, ó. Eles não vão sair desse quadro. Eles não vão sair. As debilidades que eles têm, as atrofias na massa encefálica, as atrofias que eles estão carregando no sistema nervoso central, os colocam nesse lugar aqui da classificação grave e profundo. Então, hoje, a gente não usa esses termos. Tá claro? Mas a gente fala sobre paralisia cérebro-espinhal, outra nomenclatura. Paralisia cérebro-espinhal total. Paralisia cérebro-espinhal moderada. Ele consegue virar na cama. Mas aqui é uma avaliação de QI, só de quociente de inteligência. Então, a diferença de expiação e prova. Olha, expiação é aquele sofrimento que você vai passar por ele. Você vai passar. Sabe o que significa? Você sabe o que você fez no passado? Alguém aqui sabe o que fez no passado? Graças a Deus, não? Tranquilo, né? Oi, filha, você levantou a mão é porque você sabe o que você fez no passado? Bom dia. Pode ser, assim, que a maioria deles é uma reencarnação compulsória, aquela assim, eu não tenho escolha. Ou vai ou vai. Eu vou dizer compulsório, não vou dizer nem vai ou vai. Tem lugar aqui na frente, ó. Eu vou dizer vai ou vai. Aí não entra no livre-arbítrio, né? Não. Se eles não vierem, num primeiro momento, sob orientação, sabendo que vão vir no corpo debilitado, com a mente produzindo, porque a mente não para, gente, eles continuam pensando. Quem tiver a chance de ler o livro Deficiente Mental, o livro se chama Deficiente Mental. Por que fui um? Da médium Vera Marinzec. A Vera Marinzec, quando fala lá Deficiente Mental, por que fui um? O livro os capítulos são o nome das pessoas. Eliane, capítulo 1, Gabriel, capítulo Fábio, capítulo tal, Suzana, capítulo tal. Por quê? Porque a pessoa está falando do passado dela, e aí ela explica por que ela veio com deficiência mental, e agora no plano espiritual, ela manda para a gente as informações. Quando no deficiente mental, por que fui um, ela começa a explicar por que ela nasceu com aquela debilidade. E tem momentos, tem alguns que estão falando ali, que eles dizem assim, as pessoas, eu estava lá com 20 anos, 25 anos, as pessoas chegam perto de mim e falam assim, que gracinha, nenenzinho da titia, que bonitinho. Isso me irrita. Ele falando lá, o tanto que ele se irritava com isso. Por quê? Porque 20 anos, gente, 20 anos, naquele corpo, às vezes o tamanho de uma criança de 3, 20 anos, significa que a mente dele estava produzindo. E ele sendo tratado como uma criancinha, um bebezinho. Tá claro? Tem lugar aqui na frente, meu filho. Já que já estão perguntando, né?
Já estão marcando aí para você? Então, está claro isso? A partir do momento que ele está com essa idade, a mente dele está trabalhando, mas ele está impossibilitado. Ele não pode fazer nada. Naquele corpo ele não pode fazer nada. Entendeu? E por que muitas pessoas lembram de tudo? Eu lembro de coisas de 4 anos. E muitos não lembram, né? Mas você não é nenhum deficiente mental, graças a Deus. Aliás, gente, Dona Luciomar, olha a mente dela. Ela lembra de coisas de 4º ano, tá? 4º ano. Dona Luciomar só tem 90 e quantos, hein? Ô alma, 92, gente, é para humilhar muita gente, não é? Tem muita gente aqui que já está com um pé na cova e ela está com os 2 na terra. Eu lembro, assim, eu faço uma comparação, porque a alimentação às vezes da casa é igual, né? Então a gente fica... Mas aí tem uma maturidade que é do espírito. E aí essa aí a gente não tem como comparar. A maturidade do espírito. Porque tem pessoas que vão trazendo envolvimentos do passado até trazer a limitação. Até trazer a limitação. Vai cometendo deslizes, vai cometendo transtornos, vai cometendo, criando problemas, vai agredindo, vai pervertendo, vai criando corrupção, vai se alimentando de excessos, até criar deficiência. Aí ele chega no processo expiatório. Eu perguntei para vocês assim, vocês sabem o que fizeram no passado? Ninguém sabe, ok? O que é o X na matemática? O que é o X? Incógnita. Se tem uma coisa que irrita a gente na matemática, é vir aquele trem, calcule o X. Ô, gente, o que o professor já não fala? Fala qual é o X lá, pronto. Não, ele vem lá com o tal do polinômio. Ah, calcule o X. O X na matemática é o X da expiação. Você não sabe a resposta. É o X da expiação. Você não sabe por que sofre, mas sabe que sofre. A gente não sabe por quê, mas a gente sabe que sofre. Todo mundo sofre. Quem coloca isso para nós? Emmanuel. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. No livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel continua. Mas poucos sabem sofrer como cristãos agradecendo a Deus. Todo mundo sofre. O sofrimento chega, vem a rebeldia junto. Todo mundo sofre, mas poucos sabem sofrer como cristãos. Então, voltando à questão da expiação, e qual que é a diferença da prova? A prova é teste. Prova é teste. Para criança, a expiação para ela é ir para a aula todo dia. Ô, gente, mas como eu expiei? Meu Deus do céu. Porque eu não gostava da aula, eu gostava da escola. Eu não gostava de aula, eu gostava da escola. Acabava a aula, aí é que eu ficava prazerosamente. Aí tinha futebol à tarde, era uma beleza. Gostava da escola, não gostava de aula. Para criança, a expiação é ir para a aula. A prova é testar aquilo que ele aprendeu. A prova é o teste. Tá claro? Só um minutinho. Oi. Eu tenho essa experiência na minha casa mesmo, porque minhas irmãs, os primeiros filhos dos meus pais, nasceram gêmeos e com deficiência. Uma mais debilitada, ela faleceu aos 26 anos, e eu tenho uma ainda de 57 anos, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes a gente a gente fala assim, se fosse normal, daria muito mais trabalho do que se fosse deficiente, por causa do que carrega, por causa da personalidade. É incrível isso. Sim. E eu também penso nessa questão da expiação, não foi só para ela, mas para os pais também, né? Para os pais, eu não vou dizer tanto uma expiação, para os pais é prova. Para os pais é prova. Porque a expiação é aquilo que não pode ser mudado. E a prova pode. Por exemplo, nós estamos aqui no abrigo com 21 garotos, né? Então, você imagina, nós estamos aqui. Os pais que abandonaram não se saíram bem na prova. Entenderam? Mas eles tinham a opção de abandonar e abandonaram. Tinham a opção e abandonaram. Tá claro? Agora, tem outros que, neste caso, abraça, está na prova, está em meia dificuldade, mas eu vou lutar, eu vou insistir, eu vou carregar, eu vou oferecer. Tá claro? Por quê? Estão na prova. Entenderam?
Você ia falar? Desculpa, eu cheguei atrasado, então não sei se minha pergunta vai caber aqui, né? No caso da deficiência mental, os espíritos que estão, né, passando por essa expiação, eles estão sempre conscientes ali dentro daquele corpo? Não. Ou nem sempre? Nem sempre. Até a consciência, eu volto, inclusive, na pergunta que ela colocou. Por quê? Às vezes a consciência naquele corpo provoca tanta revolta, tanta indignação, e aí vem agitação, e aí vem estados convulsivos. Por quê? Porque muitas vezes ele não se acomodou, ele não está aceitando. Vem a pergunta lá de trás, quando fala assim, todos são compulsórios? Na maioria esmagadora, sim, todos são compulsórios. Um ou outro sabe da necessidade e vem naquele estado. Então, quando coloca se eles estão todos conscientes, não, mas uma boa parte deles estão conscientes. O que ajuda muito? O tratamento espiritual. Qual o tratamento espiritual? Gente, nós temos vários tratamentos espirituais, que a gente, quando fala em tratamento espiritual, a gente pensa em passe água fluidificada. O passe água fluidificada o culto no lar o abraço, o acolhimento, o bate-papo, isso é tratamento espiritual. Tá claro? O estudo, quando você o abraça, quando você o trata com carinho, isso é tratamento espiritual. Para quê? Para ele eliminar aquela dificuldade que ele acumulou há séculos envolvido com os excessos e nasceu naquele estado. Entenderam isso? Ficou dúvida? Porque nós ainda estamos na pergunta. Não sei se vocês notaram. Tem espírito que retorna com essa deficiência ainda, se bem não aceitou aquela encarnação? Tem espírito que pode vir 2 ou 3 encarnações nesse estado? Tem. Tem espírito que pode vir. Tá? E às vezes isso não é uma repetição. Aliás, é o contrário. A espiritualidade faz de tudo para ele não nascer nesse estado e aproveitar a saúde. Exemplo, no livro Chico de Francisco tem uma história sobre o suicídio. E lá mostra uma pessoa, um rapaz, que a mãe chega para o Chico e fala com o Chico assim, Chico, meu filho é cego, surdo, mudo e paralítico dos 2 braços. Só que agora os médicos descobriram uma patologia nas pernas dele e vão amputar as 2 pernas. Chico, o que eu faço? Olha o quadro que o garoto já traz. Nós não sabemos qual da deficiência física a gente está ciente. E aí o Chico fala para ele assim, o Emmanuel fala para o Chico assim, diga para nossa irmã que o filho dela, ele já vem se suicidando há 10 encarnações seguidas. E ele está programando sair da vida pela 11ª vez pelas portas do suicídio. Não falou que ele esteve nas 10 encarnações anteriores, que ele esteve nesse quadro. Possivelmente ele passou por alguma situação deste quadro. Ah, por quê? Porque neste quadro pode promover? Pode. Não estando nesse aqui, qualquer um desses aqui, que é atraso, mas não é inconsciência, porque aqui tem uma paralisia, inclusive física. Aqui tem uma paralisia física, não tem jeito da pessoa. Se ela quiser tomar alguma coisa, não tem jeito, gente. O braço dela está travado, ela pode ficar com a raiva. Passa 15 anos com raiva naquele corpo, mas não pode fazer nada. Então, o acolhimento vai fazer com que ela mude a posição. Então, quando o Chico passou para essa senhora, ele já se suicidou 10 encarnações seguidas. E está programando a 11ª saída da vida pela porta do suicídio. A espiritualidade colocou uma patologia nas pernas dele, clareou a visibilidade médica para que eles identificassem a patologia e amputassem. Ok? Tudo bem. Aí, essa informação que está no livro. Isso está no livro. O livro chama Chico de Francisco, capítulo Suicídio. Raul Teixeira nos confidencia, ele disse o seguinte, que ele, conversando com o Chico disse para ele assim, Raul, aquela senhora, o que não aparece na obra é que o que Emmanuel me passou depois é que já existe um grupo de espíritos programando levar aquele jovem até o alto de um penhasco,
Já que ele não podia atuar pelas próprias mãos, tomando algum veneno, ele não podia. Então já programaram, ele tem espíritos do lado de cá, que são inimigos dele, e não o aceitam encarnado para ele não fazer nenhum processo de mudança, nenhum processo de melhora. Eles criaram um projeto no plano espiritual para levá-lo até um alto de um penhasco. Os mentores desse jovem, vendo que os obsessores já estavam programando levar esse aqui para o penhasco e ele se atirar e sair da vida pela 11ª vez pelo suicídio, resolveram colocar uma patologia nas pernas dele. E no momento, atenção, e no momento de lucidez, ele pediu, olha aí o momento de lucidez no plano espiritual, ele pediu para ele ficar uma encarnação inteira na vida, para ele ganhar resistência para as encarnações seguintes. Ele pediu. Por quê? Porque as anteriores, todas, ele não completava o tempo, ele suicidava. Tá claro isso? Tudo bem, Márcio? Então tá, voltando ao texto. No plano espiritual, o estado é sempre de lucidez. Nós vamos ter quadros iguais aqui da Terra. Se no plano espiritual nós temos quadros iguais aos daqui? É sempre um estado de lucidez. Não, tem lucidez e tem hibernação. Tem hibernação. Tem espíritos que estão adormecidos lá. Dias, semanas, meses, anos. Capítulo 22 do livro Os Mensageiros. Os que dormem. Lembraram? Quem estuda aqui na quarta lembrou? Que nós vimos isso no ano de 2013? Lembraram? Os que dormem. Só lembro do título. Só lembro do título, né? Tá indo bem já. Estava dormindo. Mas a sua mãe tá melhor que você. Você cochilou, né? Então imagina, o que ele fala lá no Os que dormem? André Luiz entra num posto de atendimento, depois vocês leiam o capítulo lá com cuidado. Entra no posto de atendimento junto com o Aniceto e o Alfredo. E aí ele entra no posto de atendimento, posto de socorro. Alguém lembra o tamanho do posto? 3 quilômetros. 3 quilômetros. Havia ali deitados 1.980 pacientes. Gente, imagina, tem gente que deve trabalhar no posto só para fazer caminhada, né? Porque 3 quilômetros, você vai até o último paciente, volta no primeiro, vai no último. Gente, você andou 6 quilômetros, é uma caminhada boa. Você imagina, 1.980 pacientes, uma distância de 1 metro de um leito para o outro, 3 quilômetros de posto de socorro. André Luiz, quando olha, ele chega e fala assim, mas eles estão todos dormindo? Aí o Aniceto coloca um sono absolutamente perturbador. Não tem descanso. Mas por que eles estão dormindo? Há quanto tempo eles estão dormindo? Uns estão dormindo há dias, outros há meses, anos e até séculos. Mas por que eles estão dormindo? Eles estavam na terra e acreditavam no nada. Que depois que morresse, havia o nada. E eles podiam fazer qualquer coisa, porque morreu, acabou. E agora eles estão em contato com nada. E é um sono, aí o Aniceto fala assim, é um sono absolutamente perturbador. Não tem descanso. Não tem descanso, porque também não tem esclarecimento, porque era o nada. Está claro isso? Mas tem uma análise lá para ir tirando pouco a pouco? Ah, aí tem. Vai tirando pouco a pouco. Aí o André Luiz até pergunta, que hora que eles vão receber tratamento? Ele fala assim, daqui a pouco estão chegando os passistas. Aí chegaram os passistas. Quantos passistas? Gente, vocês não lembraram de nada de 2013? Misericórdia. 80 passistas. Entre 80 passistas, o André Luiz fala assim, só os 80 vai dar passe em quase 2.000? Não. Cada passista só pode dar 5 passes. Então, dos 80, 400 serão beneficiados com passe. 2/3 receberão uma medicação um pouco além do passe, junto da água fluidificada, aproximadamente 280. Os outros vão receber a água fluidificada se estiverem em condições de fazer a deglutição. Olha o trabalho no plano espiritual. Na hora que termina o passe, 2 saem correndo. Na hora que 2 saem correndo, André Luiz tenta pegar. Aí o Aniceto fala, calma, deixa eles correrem.
Mas eles acordaram assustados, eles estão fugindo. Não, aqui não tem pra onde fugir, não. Não tem pra onde fugir. Ele falou assim, mas que hora que eles vão parar de correr? Na hora que cansar. Porque todo mundo que corre, quando cansa, pronto. Até a gente encarnado já sabe. Se a gente estiver correndo dos obsessores, vai chegar uma hora que nós vamos parar. Então, você imagina, é a informação que o aniceto passa lá. 2 despertam e saem correndo. E eles vão correr. Quando cansar, eles vão perguntar o que aconteceu. Tá claro? Os outros continuarão adormecidos. Como vê, meu caro, existe um trabalho lá no plano espiritual e não é a retomada da lucidez, logo que a gente desencarna, não. Oi, filho. Mas a sensação é a mesma, como se a gente tivesse encarnado? Quando está nesse sono? Mas... Não. Tanto que é perturbador. A sensação é a seguinte, é a mesma quando a gente tem pesadelo. Sabe aquele pesadelo constante? Quando a gente está em pesadelo, o que é ótimo para nós? Só que eles não acordam. Porque uns não estavam preparados para receber a água, não iam conseguir engolir, e outros correram. Assim, é a mesma sensação que a gente tem aqui? A nossa aqui? Eles lá têm a mesma sensação. Ao correr é o perispírito como se fosse um corpo físico. Ah, é a mesma sensação, é. E a questão da água também. Que não tem condição de tomar água, entendeu? Então, você a mesma. Você tá uma deficiência. É como se tivesse sedado, não engole, né? É a mesma sensação daqui. É porque a gente vai com tudo... De alguma forma estão ligados ainda? Não é a questão de estar ligado, é o próprio respeito. Por exemplo, quando a gente fala de fuga, na realidade é preservação da vida. Então, quando a gente... pega lá em lei de liberdade. Se a gente vê o perigo, qual que é a nossa tendência? Fugir. Você vê um animal, a tendência é fugir, isso é perigo. Isso é lei de liberdade, que é preservação da vida. A pergunta dela é, aquele corpo espiritual, ele tem como se fosse a mesma sensação do nosso corpo físico. Ele anda, ele corre, ele bebe, é como se fosse um corpo material, que é o perispírito, lá. Da mesma forma que ele reagiria. Da mesma forma. Correndo, é andando, a mesma. sonhando. Tá? Tanto que, por exemplo, agora que eu sou um espírito, eu posso pular de um prédio e eu não vou cair e esborrachar, porque agora eu vou sair voando. Eu vou ter a sensação de estar caindo e esborrachando. Isso, na realidade, é uma pergunta... E morrer de novo. Isso já está num outro livro, que é o Obreiros da Vida Eterna. Quando eles recebem a casa transitória, ela tem cerca elétrica. E eles recebem choques. Os espíritos que tentam invadir a casa transitória têm cerca elétrica. A cerca elétrica nossa aqui, vocês já tocaram na cerca elétrica? Não? Não toca não. Toca não. A cerca elétrica, ela te dá primeiro um choquezinho. Você sabe que ela está ligada. Se você insistir e agarrar nela, vem 8.000 volts e vai te eletrocutar. O espírito, ele tem a sensação de estar sendo eletrocutado, porque o André Luiz fala assim, mas se eles tentarem invadir a casa transitória, eles vão receber o choque. Eles vão receber um choque. Aí o André Luiz faz, mas eles vão morrer de novo. É muito legal o André Luiz, né? Não, aqui já não tem como morrer, né, André? Só que eles têm a sensação que eles receberam o choque. Eles recebem o choque, aí eles ficam 3 dias recuperando do choque elétrico que receberam. Aqui não, tá? Aqui não, aqui morre. Só explicando vocês, né? Não faz teste em casa não, combinado? Mas a sensação é a mesma, tudo bem? Voltando lá. Enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. Então, enquanto o vício vai aparecendo no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma. Ou seja, vai marcando o nosso estado íntimo. Vai marcando o estado íntimo. Por isso é que num futuro, quando vem o transtorno, quando vem a dificuldade, quando vem o acometimento, tem um passado ali, gente. Tem uns que falam assim, nossa, meu filho nasceu assim, mas é um anjo. A gente entende como sendo a fala dos pais, uma forma do quanto que eles estão aprendendo com aquele espírito. Mas espíritos angelicais não nascem nesse estado aqui,
para beneficiar uma família. Espíritos angelicais, gente, eles vêm para beneficiar a humanidade. Tá claro? Se nasce nesse estado, já é problema. Ah, mas é porque ele é tão dócil que ele até nos ajuda a angelizar também. Ótimo, isso é ótimo. Tá certo? É assim que atravessam as cinzas da morte em perigoso desequilíbrio da mente. Quantos se consagraram no mundo à crueldade e à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Ou seja, quando eles se envolvem já no corpo físico com a debilidade, o passado deles está relacionado com diversos transtornos. Tudo bem? Oi. E quando não é deficiência mental, é questão de obsessão? E quando é questão de obsessão? Que a gente também pode até colocar. Aqui, como ele está preso nessa pergunta, ele vai trazer os quadros. No quadro de obsessão, vamos voltar lá aonde nasce a doença. Onde nasce? Do espírito ela vai para onde? Do perispírito ela vai para onde? O duplo etéreo. Do duplo etéreo ela vai para onde? Onde que está o alienado mental internado em hospitais psiquiátricos envolvidos com processos obsessivos? Nós, quem aqui tem alguma doença, alguma, gente, pode ser uma dorzinha na unha. Levanta a mão para mim só para eu ver. Que beleza! Graças a Deus, está todo mundo doente aqui. Por isso que a casa está cheia. Imagina vocês. O que acontece com a doença que nós carregamos? Está sendo manifestada no corpo. O que acontece com o doente mental envolvido com seu quadro de obsessão? A doença dele está no espírito, no perispírito, no espírito, no perispírito. Ela ainda não foi somatizada. Um exemplo simples, ele sai de um banho quente. Ele sai de um banho quente. No inverno, sai de short, vai para o pátio, deita na ardose. Aqui é capeta, nem espirra. Imagina se for a gente. Então, olha só, mas por quê que ele nem... Porque ele está tão fixado no seu processo obsessivo, ele está tão fixado nessa relação aqui, a doença não chega no corpo. Segundo Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob o Novo Prisma, aproximadamente 80% a 83% dos doentes mentais são obsidiados. São processos obsessivos. E não que tenha alguma disfunção cerebral. Não que tenha. Tá claro? Oi, Elaine. Eu conheci uma pessoa que até os 25, 27 era normal e depois disso ele apresentou quadro de esquizofrenia. Sim. Isso é obsessivo. Sim. Por que não apresentou antes? Hã? E por que não apresentou antes? Porque antes ele teve chance de fazer movimentos de melhora. Ele não fez. Ele não fez. E não é, olha, atenção, a maioria dos que estão internados nos hospitais psiquiátricos tem processos obsessivos. Praticamente todos eles receberam, eu vou dizer praticamente não, todos eles receberam alguma oportunidade para trabalhar na seara do Cristo. Alguma. Pode ser na doutrina espírita, pode ser na igreja católica, pode ser numa ONG. Receberam. Uma ONG com idosos, uma ONG com animais, uma ONG de abandonados. Recebem um convite, falam, nossa, detesto isso. Olha, vamos fazer uma visita na comunidade, tal, lá na favela. Aqui, nossa, só detesto pobre, Deus que me livre. Olha, tem um abrigo lá de idosos, e nem é velho, meu filho, eu estou fugindo da minha velhice, eu vou querer ver os outros velhos, eu não quero... Ele vai recusando. Quando é espírita, você convida para o culto lá, vocês aí dessa família, essa rezação desgraçada, Deus que me livre. Quando chega 22, 25, 28, se tiver a predisposição, porque senão fica parecendo que todo mundo que nega vai apresentar o estado esquizofrênico. Claro que não. Mas ele já tinha uma predisposição. E as entidades estão ali rodeando.
Aí o próprio Livro dos Espíritos achei que chega uma certa hora, o Livro dos Espíritos coloca. Eles se aproximam de tal forma que o outro vai assumindo os quadros graves. E aí é muito mais difícil a decisão, não quer dizer que não vão sair, mas é mais difícil a decisão. Tá claro? E a grande maioria da esquizofrenia é só da adolescência para frente, não tem esquizofrênico bebê, criança, né? Não. A esmagadora porcentagem que vem por volta dos 17 anos, ou seja, daí em diante. Né? Que o Livro dos Espíritos coloca o que para nós? Os desencarnados, com eles vinculados, ali envolvidos, o descobriram no corpo. Descobriram o espírito no corpo, aí começa o processo de perturbação. Enquanto está criança, muitas vezes nem descobriram, né? Só sabe que aquele que é inimigo deles, gente, onde é que está essa peste e tal? Até entrar na sintonia. Aí é muito legal, porque quando entrou na adolescência, gente, a adolescência vem tudo à tona. O adolescente bota tudo para fora. Veja, na infância, as crianças estão aptas a receber tudo que os pais ensinam. Na adolescência, eles estão prontos para receber tudo que a sociedade ensina e eles estão confrontando com os valores que os pais ensinaram. Na fase adulta, eles decidem. É engraçado que do 0 ao 7, como tem a ligação com o plano espiritual, muito maior, deveria ser mais suscetível. E é a partir dos 20 que tem as questões. Mas do 0 ao 7 tem uma proteção também que é diferenciada, né? Quem tiver a chance de ler depois o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que nós chegamos a estudar aqui no ano de 2016, vocês vão lembrar no capítulo 13 da companhia de Herculano, quando o Segismundo vai reencarnar. E Alexandre fala para Herculano assim, você, Herculano, vai acompanhar o Segismundo até os primeiros 7 anos. Ou seja, a orientação espiritual, a responsabilidade, a coordenação, a caminhada dos primeiros 7 anos está ligada ao orientador espiritual Herculano. Depois de 7 anos, Alexandre não fala. Quem que vai continuar esse trabalho? Então a espiritualidade também está atenta ali. Tá claro? Você levantou a mão? Bom dia. O ambiente, ele proporciona um maior índice de desenvolvimento da esquizofrenia. Eu estou dizendo por quê. No ambiente do cárcere, o jovem chega, enquanto ele está ali praticando crimes e tal, né, em liberdade, está tudo muito tranquilo. Ele chega no cárcere em determinado momento, aparece assim, vários indivíduos desenvolvendo essas... questão de saúde mental, mas também as obsessões, né? Sim. Tá embutido aí dentro do ambiente também? Também. Sabe por quê? Ali no ambiente, inclusive para aqueles que estão envolvidos, trabalhando, doando, a visita. Gente, é um ambiente extremamente pesado pelo clima que está acontecendo ali dentro. Então exige dos encarnados, trabalhadores, voluntários, coordenadores, advogados que são da área criminal, exige muita vigilância. Muita vigilância. Mas todo lugar exige vigilância, tanto que Jesus pediu para todo mundo, o capítulo 24 de Mateus, no versículo 42, ele fala isso. Vigiai porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Ele está pedindo para todo mundo. Nesse ambiente de muita dor, muita revolta, vão aparecer os alienados ainda de forma mais agressiva. Mais agressiva. E aí eu não vou dizer nem só da esquizofrenia. Tá? Por quê? Onde que começou o processo de dor destes, da maioria que está lá? Começou aqui, ó. Quando nasceram, criança, não receberam o afeto, não receberam oportunidades, não receberam o diálogo, não foram amamentados. Você vai ver no histórico que nós vamos colocar como complexo de privação. Complexo de privação. Eles foram privados de tudo que nós já tivemos. E eles foram desenvolvendo. Nasceram e eles foram desenvolvendo privados. Daí a pouco, eles vão apresentar, antes da adolescência, mais gravemente na adolescência, a chamada tendência antissocial. Tendência antissocial. O que vai caracterizar a tendência antissocial deles? 2 comportamentos que é o roubo e a destrutividade do objeto roubado. Destrutividade do objeto roubado. O roubo
leva à mentira. O roubo leva à mentira. A destrutividade leva à agressividade. E agora eu já estou colocando, olha o perfil do adolescente que nasceu com as dificuldades. Olha que nós vamos chegar nesse delinquente que poderá apresentar o quadro de delinquência pela esquizofrenia, pela psicopatia, quadros de psicose, outras esquizofrenias, porque nós temos no mínimo 4 esquizofrenias diagnosticadas pela Organização Mundial de Saúde. Tá? Teve privação, depois apresenta uma tendência antissocial, a tendência social leva a roubo de qualquer objeto. Às vezes eles nem precisam do objeto, mas eles têm o prazer de roubar. Aí eles destroem aquele objeto, jogam no rio, destrói. Tendência antissocial. Um exemplo, eu e a Márcia, quando a gente era jovem, bastante jovem, nós fazíamos um trabalho de pãozinho, de distribuir pãozinho na sexta-feira. Estávamos ali, na sexta-noite, estávamos ali próximo àquela região do Arrudas, e a gente entregava pãozinho ali para as famílias, crianças, pãozinho com leite não, pãozinho com doce de leite ou com manteiga, a gente fazia esse trabalho lá. Quando chegamos, num determinado momento, ali nos fundos do Parque Municipal, estávamos sentados no meio-fio ali com 3 garotos. Um garoto, um chegou e olhou para o lado e falou assim, os homens. Aí um correu para um lado, o outro deu a volta, correu atrás, o terceiro, na hora que ele levantou, eu segurei no braço dele. Aí os homens chegou, chegou, na hora que o policial chegou, pegou no braço dele. E eu segurando o braço dele. Não sei se você vai lembrar disso. E eu segurando o braço dele. O policial pegou e falou assim, esse menino está preso. Eu falei, está preso por quê? O que ele fez? Eles roubaram ali. Eu falei, eles? Mas aqui só tem esse. Não, eu vi que os outros 2 saíram correndo. Ele está preso porque eles roubaram ali no ponto de ônibus do Santa Luzia, ali, daqueles ônibus Frimisa. Ele roubou ali. Eu falei, não, então faz o seguinte, dá a busca nele e acha o objeto roubado. Deu a busca no menino, não achou nada. Não achou nada e eu segurando o braço do menino. E ele pegou e falou que ia levar o menino. Eu falei, não, você não vai levar porque você não conhece. Você não achou o objeto. Você não achou o objeto. Então não tem como levar. Aí ele pegou e falou assim, você está dando proteção à marginal. Eu falei assim, você não sabe se é marginal, você não tem certeza, você não viu. Você está correndo atrás dos meninos, cadê? Você deu busca. Ele pegou e falou assim, eu vou chamar a RP. E ele saiu para chamar a Rádio Patrulha. Eu estou esperando até hoje, vocês viram que eu já envelheci? Aqui. O policial foi embora, o menino sentou e nós continuamos conversando. Eu perguntei para ele, meu filho, vocês roubaram ali? Roubamos. Vocês roubaram? Aham. O que vocês roubaram? Ah, correntinha. Tinha uma mulher lá que já fica parecendo árvore de Natal. Correntinha, pulseira, aí a gente roubou. Aí passou ali, meteu a mão na garganta dela. Eu falei assim, cadê a correntinha? Ele falou assim, na hora que a gente viu que os homens estavam vindo atrás, a gente jogou no Arrudas. Destrutividade. Para que vocês roubaram a correntinha? Ah, quem vai roubar mesmo? Esse povo fica dando bandeira aí. Olha que nem existia celular. Esse povo fica dando bandeira. Destrutividade. Ele não tinha objetivo. Roubo e destruição. Quem rouba mente. Tanto que ele falou para o policial que ele não fez nada. Mas tem o perfil agressivo. Esse perfil aqui, quando começa com tendência antissocial, e a gente começou a observar qualquer desse comportamento, qualquer um destes, nós temos aqui 2 caminhos. A gente submete a um tratamento, terapias, medicamento, terapia ocupacional, psiquiatra, tratamento. Ou se eles não forem submetidos ao tratamento, eles saem no final da fase adulta para a delinquência. Quem é o delinquente? Aquele que você encontra lá no presídio. A maioria esmagadora dos que a gente vai conhecendo o presídio, passou por... É esse histórico aqui, ó. Esse histórico aqui. Tá? Quem passa esse gráfico para nós é um psiquiatra que se chama
Rai Gruspun, que já retornou ao plano espiritual, mas ele é absolutamente brasileiro. Olha que maravilha. Tá claro? A gente acha que o Brasil não tem coisa boa, né? Mas tem. Ficou claro, filha? Então, ele pode apresentar a esquizofrenia, pode apresentar a psicopatia, ele vai ter outros desvios. E aí traz muito suicídio, sabe? Uma decotência enorme. Eu fiz a pergunta porque meu esposo trabalha e ele fez essa pergunta, né? Como que faz isso para poder não deixar suicidar, que ele pede suicídio todos os dias? Então, assim, aí a gente talvez isso é o que? Espiritual, esquizofrenia, saúde mental, porque lá os médicos não contam, a gente queria se preocupar. Mas muito tá, aí entra o nosso perfil, entendeu? O nosso perfil que eu falo de acolhimento, entendeu? Tem coisa que o medicamento não faz, tá? O acolhimento é... Oi, filha. Aí, voltando, temos muitas crianças que sofrem a privação, né? De abandono, seja porque foi realmente jogada fora, entre aspas, ou seja porque a própria casa, né, é caótica. A gente vê, a gente está na escola, vê isso. É necessariamente, o tratamento também psiquiátrico que vai ajudar, ou precisa mesmo, ou só o tratamento, de repente, também espiritual, afetivo, dá conta? Ou necessariamente precisa de tratamento? O tratamento espiritual afetivo dá conta se a família estiver envolvida no acolhimento. Porque senão fica parecendo que tem que passar por isso. Não tem. Mas ele acaba sendo uma saída muito importante. Por quê? Porque os entorno, eles não querem o envolvimento, eles querem o afastamento. Eles já recuam aquela pessoa. E ela vai cair na adolescência, ela vai cair no complexo de privação de novo, que ela sofreu na infância. Porque ninguém quer conviver com esse perfil. E a gente já intitula, isso é marginal. A gente intitula. Pois é, mas mesmo que tenha o carinho, vamos colocar assim, adoções, que a gente sabe que quando vai para casas, para amigos, é mais complicado. Sim. Né? É um processo errado, mas é o que tem, né? Aí vamos supor, recebe a ajuda familiar. O afeto que acolhe ali, recebe às vezes até o tratamento espiritual, mas também é necessário esse tratamento psiquiátrico. Se o comportamento não tiver alteração, mesmo que haja um acolhimento emocional, espiritual, familiar, aí entra o medicamento. E o medicamento ele é um suporte que a gente não pode abrir mão dele. Tá? Gente, aqui, aí, eu tô achando que hoje é que a gente marcou o seminário para até ao meio-dia. É hoje? Olha esse é um assunto que é uma vivência agora constante na sociedade. Pois é. Diversos meios. Né? Pois é. Presídios, eu só tenho esse momento aqui, ó. Pois é. Agora, quem são esses? Quem são esses? Aí, a gente falando desse processo, olha só. Fazedores de guerra que depravaram, voltando àquela classificação que a gente tinha deixado no quadro lá, tá? Das dificuldades no campo mental. Fazedores de guerras que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e de ouro. Legisladores despóticos que perverteram a autoridade. Magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo. Profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime. Expoentes de uma usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso. Artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando o sentimento da multidão. Homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência, encarcerando-se nos vórtices da loucura. Vocês veem que ele pegou, gente, todo mundo que na nossa ótica a gente às vezes não sabe o passado. Olha, são só situações graves. Depois, se vocês puderem, dá uma lida nesse trecho com calma. Depois da vida espiritual, como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa, em que se lhes agregam os pensamentos. Quer dizer, depois que desencarna,
é que eles não entenderam a profundidade do crime que cometeram. E aí vem a culpa. E a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta ao berço de sombra, em que, mediante a reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico. Cela preciosa de tratamento. Olha, isso aqui é muito legal. Cela preciosa de tratamento, cela preciosa, o que significa? A gente fica preocupado, mas qual é a cura? Qual é a cura? O que Emmanuel coloca no livro Consolador, na pergunta 96, na resposta da pergunta 96 que o Chico faz para ele? Determinadas doenças, atenção, determinadas doenças reclamam várias estações de cura. Determinadas doenças reclamam várias estações de cura. Você tá com uma doença hoje, mas ela ainda poderá aparecer de novo no futuro, na próxima encarnação. Então, se você tiver... Eu escutei por aqui assim, ai, Jesus. Então, você imagina... mas então quer dizer que a minha vai voltar? Eu sei lá. Veja, o que ele coloca é que determinadas doenças reclamam várias estações de cura. Isso significa que lidar com a doença de forma resignada, de forma pacífica, condescendente, lidar com a doença de forma equilibrada é melhor. Ela já está aí. Agora, lidar de forma revoltada, Deus não olha para mim, eu sabia que uma hora eu ia passar por isso, essa indignação vai entrar numa nova estação de cura. E aí ele coloca para nós, cela preciosa de tratamento. Aí vem o corpo físico debilitado. Cela preciosa de tratamento. O espírito vem naquele estado, gente, porque ele já recebeu tantas oportunidades e não soube, agora só paralisado, não tem jeito. Oi, filho. Vai explicar então a quantidade de gente que está vindo e vai continuar vindo. Por enquanto vai continuar. Como a Terra está saindo de provas e expiações que a gente colocou aqui, da prova e expiação, para a regeneração, não quer dizer, veja, hoje predomina o bem ou o mal? Hoje. O mal. Existe o bem? Existe. Quando tiver consolidado o movimento de regeneração, consolidado, nós estamos em transição, mas quando tiver consolidado, vai existir, vai predominar o bem ou o mal? Vai existir o mal? Vai. Em menor quantidade, mas vai existir. Mas o que está acontecendo hoje? Os que vão desencarnando já não vai voltando. Quer continuar no caminho negativo, quer continuar pervertendo, quer continuar agredindo, quer continuar matando, quer continuar suicidando. Na hora que desencarnar, já vai sendo direcionado para planos inferiores. Está claro? Todos vós, desse modo que recebeste no lar anjos tristes no eclipse da razão, conchegai-os com paciência e ternura, porquanto são quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado. Aí vem a questão dos pais, que a gente fala assim, gente, mas isso é uma expiação para os pais. Não, é uma prova para os pais, mas é laço de passado. Tem algum envolvimento ali, tá claro? Não está gratuitamente nesse contexto, não. E que hoje... Então, peraí. Inteligências que, de certo, auxiliamos irrefletidamente a perder. A gente ajudou a eles encontrarem aquele inferno ali. E hoje retornam à concha dos nossos braços, esmolando entendimento e carinho para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia para a bênção da liberdade, para a glória da luz. Entendeu? Oi, filho. Quando uma mãe tem um filho e ele, depois de ficar adulto, ele apresenta a esquizofrenia. E a mãe não aceita aquele filho de jeito nenhum. O que pode acontecer? Olha só, o que vai acontecer com essa mãe? Sei não. Mas por quê? Aliás, eu vou te falar mais. Graças a Deus eu nem sei. Mas por que acontece isso? Olha, existe uma dificuldade dela em lidar com o adoecimento do filho. Isso pode acontecer porque é uma questão dela,
mas pode acontecer também por ela ter feito tudo pelos filhos e ele nunca abraçou nada do que ela propôs. Então chegou naquele estado, ela não aceita, mas por quê? Tudo que ela propôs, hoje ela está revoltada. Por que aquele danado não aceitou? Sendo que ela teve 5 filhos, os outros 4. Entendeu? Mas aquele não aceitou e ela via que era aquele... Gente, nós sabemos qual filho que mais precisa dentro da nossa casa. Eu não estou com as minhas 3 aqui à toa, não. A gente sabe, né? Tudo precisa, a gente sabe. E nesse estudo, coincidência, né? Ah, não, peraí. Parece que é inimiga, gente. Agora você foi muito saudável. Parece não, gente. Gente, a chance de nós termos diversos inimigos dentro de casa, ela é enorme. Aí a pessoa não aceita. Mas por quê? Porque aquele retrato doentio, voltando à sua pergunta, aquele retrato doentio remonta aquilo que ela fez com ele no passado e o deixou naquele estado. E com 25 anos, por exemplo, ele assumiu o estado de adoecimento, porque eles tiveram envolvidos em várias perversidades. Ela teve outras encarnações e trabalhou, e ela está em condição melhor, por isso que ela o recebeu como filho. Mas ele não trabalhou e numa determinada idade iria aparecer. Aí na hora que apareceu aquele posicionamento, apareceu nela a revolta. Ela não nasceu como ele, por já ter trabalhado outras questões, mas ele ainda carrega aquilo que ela entregou para ele no ano de 1730, quando eles conviveram juntos, entendeu? Dúvida? Várias? Que bom que vocês vão poder estudar bastante. Aqui. O capítulo acabou. Uma alerta também, né? Porque a família que tem nesses casos, dentro do lar, esses casos, mais do que nunca, além das vacinas espirituais, precisa de uma rede de apoio muito grande. Porque é um desgaste muito grande e às vezes a gente individualmente também cai porque a gente não se cuida. A gente não pede apoio, não sabe às vezes como procurar. Então, essa rede de apoio de um com os outros é muito importante, a gente às vezes não percebe que precisa. Sim. Gente, na realidade, a Joana de Ângeles, no livro Joana de Ângeles Responde, ela coloca que a gente tem que saber conviver com a grei, com a sociedade, com os movimentos que estão aí. E a gente se apoiar e a gente acolher um ao outro. Ela coloca isso lá. Ela fala sobre os conglomerados sociais. E nós temos que fazer esses movimentos. Então, muitos de nós estão tentando resolver sozinhos. E ela está propondo ali acolhimento. Olha, você sabe que pode contar com a ajuda de alguém. Fala, se as pessoas não puderem, ele vai te indicar alguém aqui, que se esse não puder, vai... A gente tem que contar com uma rede de acolhimento. Tem que contar com a rede. Tá claro? Um exemplo disso aí, para a gente fechar, um colega espírita chegou e falou comigo assim, que o tio dele estava com várias dificuldades lá, vários transtornos e tal, e me chamou se poderia atender o tio dele. E aí eu fui lá, conversei e tal, comecei a trabalhar com o tio dele. Na época éramos da mesma idade, então comecei a trabalhar com o tio dele, isso tem mais de 10 anos. Num determinado momento da revolta do tio, ele falou que ele iria suicidar. Que ele não dava conta mais, a revolta dele era muito grande, que ele não dava conta mais, ele ia suicidar. E ele estava planejando o suicídio dele, e ele tinha uma revolta em relação à mãe, e ele ia dar de presente no Dia das Mães o suicídio dele, ele ia dar de presente para ela. De tão indignado que ele estava. Ele preparou tudo. Faltando um mês para o Dia das Mães, ele comprou uma arma, me avisou que ele comprou a arma, e eu tentando demovê-lo dessa ideia, conversei com a mãe que na época estava lá entre 78 e 80 anos, conversei com ela e tal, só moravam os dois, e ele continuou com a ideia. Faltando mais 3 semanas, eu vi que a ideia estava ficando fixa, faltando 2 semanas para o Dia das Mães, eu chamei o sobrinho dele. O sobrinho dele, que é psicólogo e tal, falei assim, olha meu filho, o seu tio, ele vai suicidar. Mas você está brincando? Não estou não. Chamei aqui para te falar isso, o seu tio vai suicidar. Ele vai dar de presente para sua avó o suicídio dele no Dia das Mães. Ele vai dar de presente para sua avó. Esse tio era irmão do pai desse rapaz.
ele vai dar de presente para sua avó o suicídio dele. Emerson, o que você sugere? Eu falei, interna. Emerson, ele não vai aceitar internar. Eu falei, claro que não. É internação forçada. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Conversa com o psiquiatra, ele vai te dar essas dicas. Vai ser obrigado a internar, ele vai te dar. Ele conversou, o psiquiatra falou o que era para ele fazer, ele contratou uma empresa, a Enfermatel. Avisou para a avó dele, vó, titi não está bem, ele precisa de ajuda. Ah, meu filho, eu estou vendo que ele está andando para casa, para um lado e para o outro, já está calado, está nervoso, não fala mais nada dentro de casa. Já tem mais de um mês, não sei o que eu faço mais. Ô tio, vó, meu tio precisa de ajuda, o Emerson pediu para interná-lo no hospital psiquiátrico. Ah, meu filho, é melhor. Então, vó, nós estamos combinando. Quinta-feira eu contratei uma empresa, ela vai parar aqui na porta, a senhora vai abrir a porta às 5 horas da manhã. Vai entrar aqui 3 homens, só morava a avó e esse tio, vai entrar 3 homens fortes, e eles vão levar o titi para internar. Ela falou, ah, meu filho, que bom, ótimo, pode fazer. 5 horas da manhã entraram 3 guarda-roupa na casa dela. Ela foi acompanhando os 3 homens até o quarto. Um deles colocou a mão nele, na hora que colocou a mão, ele acordou, e aí ele falou, os enfermeiros falaram assim, não reage. Isso não é um assalto, você está sendo levado para tratamento. Deram uma injeção nele, que na psiquiatria a gente chama de sossega-leão, ele dormiu. Quando ele acordou, ele estava internado lá no Santa Maria, na Contorno, hospital psiquiátrico ali, próximo ao Life Center. Ele ficou internado ali 1 mês. Saiu de lá com ódio mortal de mim. Mas aquele capeta está vivo até hoje. Mas pelo menos eu me libertei. E ainda não me matou. Então você imagina bem, saiu com ódio, mas está vivo. Olha, a minha questão ali é preservar a vida. Aí ele pegou e falou para o sobrinho dele assim, eu não iria fazer isso. Eu nem comprei arma, eu não iria fazer isso. Titi, mas o senhor falou. E aí, gente, ele falou assim, mas eu não falei a verdade, eu estava mentindo para o Emerson. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem 2 pessoas que a gente não mente nessa vida. O amigo, que você escolhe um amigo que você quiser. Você escolhe um amigo e vai mentir para ele? E o psicólogo. Você não mente para psicólogo, não, gente. Isso tem consequência. Ele foi brincar comigo, brincar de mentirinha. Não faz isso, não. O preço foi alto, ele ficou internado 30 dias. O resto, o povo está mentindo, viu? O resto, eu vou falar com vocês, não é nenhum complexo de privação, não. É desejo mesmo. O povo está mentindo. Então, você vê que ali, naquele momento, foi evitado um quadro. E ele alienado. Porque a gente, às vezes, acha alienação só esses quadros que a gente deu exemplo. Gente, o que temos hoje de alienados ligados à virtualidade está incontável o número. Nós fizemos aqui uma classificação falando de QI. Saiu há 2 semanas atrás uma pesquisa colocando tanto que o QI dos nossos filhos diminuíram. O QI médio é de 90 a 110. Hoje eles já estão colocando a média de 85 e outras classificações de 83 a 100. Por quê? Porque hoje não precisa de raciocinar mais, né? Precisa de digitar. Raciocinar não precisa. Tá claro? Digitar, né? Digita tudo, pede tudo, não precisa de pensar. A resposta está toda ali, ó, tudo que você quer está vindo ali. Então a pesquisa está colocando quanto que está diminuindo, porque não tem esforço do raciocínio. E um outro exemplo, a Noruega, para fugir da alienação, ela tirou o computador e o celular de dentro das salas de aula. Está proibido, não é, pode entrar na escola, não, está proibido de entrar nas escolas, está proibido. A Noruega, o país todo. Por quê? Porque eles estão vendo o embrutecimento das qualidades criativas dos seus nativos ali, do pessoal da terra, da Noruega. Essa semana estamos no 2º lugar mundial em homofobia. Independência do celular, segundo mundial, nem uso não. Né? Dependência. Outros países têm um uso muito mais ampliado, mas em dependência química do celular, somos o 2º no mundo. Sabe o que é isso? Alienação mental. Isso é alienação. É porque a gente pega um perfil da alienação, porque o capítulo chama, e nós ficamos presos no capítulo. Mas as pessoas estão se alienando por si mesmas. O desejo é delas.
O desejo é delas, e elas vão se alienar. Ah, não, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer um alimento? Eu vou pedir aqui, pede. E fica lá na frente do telefone, na frente da TV, vendo série. Aí, quando vê a série, fica o celular do lado. Aí fica o celular do lado, o tablet do outro. Vendo série, gente. Ele está vendo série e bota 2 aparelhos, um de cada lado dele. Ô, gente, isso é alienação. Aqui, cabe um seminário, mas nós vamos encerrar. Combinamos? Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco, que assim seja.